Em gratidão e alegria, estamos aqui dando as bem-vindas ao nosso irmão Eduardo Guimarães. Acabou de chegar hoje do Brasil. Ele vai estar falando um tema livre, que a espiritualidade tocar no coração dele, e que verdadeiramente as palavras saiam com sentimento, com amor, e que possamos sair daqui mais abastecidos. Irmão Eduardo? Tem que dar abraço. Tudo baixinho esse. Também esse vozeirão aí. É. Não precisa, né? Então, Carol. Quando aconteceu aquele episódio triste em Brumadinho, de que todos nós, ainda os que moram do lado de cá, que moram aqui, claro, como a humanidade inteira, nós então brasileiros sentimos como sofreu e como vem sofrendo o nosso povo. Foram várias mortes, dezenas, mais de 2 centenas, e os nossos bombeiros brasileiros se empenharam como puderam, realizaram tarefa hercúlea de heróis, mas aconteceu que depois o governo de Israel achou por bem, pela experiência que tem os bombeiros de Israel, israelenses, em fazer esse tipo de salvamento, encaminhou alguns bombeiros de Israel para o Brasil. E acontecia que durante as buscas que os brasileiros fizeram, toda vez que achavam um corpo, alguém desencarnado, um falecido na lama, os nossos bombeiros faziam uma oração, 1 minuto de oração, pedindo a Deus, pedindo aos céus, a Jesus, em benefício daquele corpo ali achado. Quando chegou a equipe de Israel, gerou um problema, porque foram lá de bom grado os bombeiros israelenses, e quando começaram a achar os corpos, não havia espaço, um clima para oração, porque Israel tem uma outra concepção religiosa, não é cristão. E, portanto, era uma sinalização muito ruim estar recebendo os bombeiros de fora, de toda boa vontade, e implicar numa oração cristã para bombeiros que não coadunavam dessa fé. E alguém ali teve uma ideia genial. Ao invés de fazer uma pequena oração, alguém teve a ideia espetacular de fazer 1 minuto de silêncio. E nesse minuto de silêncio, cada um orava a sua oração. Porque a fé é muda. Embora a gente congregue a oração numa fala, na condução de uma ideia, em verdade, o clamor, a busca, o anelo é individual e, em princípio, é mudo. De modo que talvez a reunião pudesse começar até mesmo com 1 minuto de silêncio e não necessariamente uma prece, porque a verdadeira oração é de dentro. Aproveitando o gancho, gostaria até de, no próximo domingo, quando aqui estivermos, conversarmos um pouco dessa fé que é existencial.
É da fé que está presente em qualquer criatura, seja ela de qualquer religião. Ouso dizer que talvez ela esteja se manifestando no ateu, mesmo que disso ele não tenha consciência. Então, se os companheiros, seus irmãos e as irmãs o desejarem, no próximo domingo, nós estaremos aqui conversando um pouco aí sobre a fé divina de que nos fala o Evangelho, da fé profunda. Então, é para te dizer que a oração é de coração, pode ser silenciosa e ainda assim estaremos orando. Obrigada. A natureza, queridos, a natureza é pródiga. Nós, como natureza, somos pródigos também de exemplos. Mas, quando nós começamos a olhá-la em profundidade, em sutileza, ela nos apresenta exemplos extraordinários, grandes demonstrações do que pode acontecer em diversos planos da vida, em diversas criaturas. E eu me lembrei de uma imagem, por demais conhecida e utilizada por nós todos, que é o fenômeno a que se dá o nome de metamorfose. A metamorfose. Meta quer dizer além de, morfose, da forma. O fenômeno da metamorfose, ele é muito identificado no mundo dos coleópteros, das lagartas, que chega a um determinado momento adulto. Aquele tecido, aquela estrutura de lagarta, não mais serve para expressar aquele psiquismo ali presente. Embora rudimentar, já é um princípio inteligente. De modo que aquela estrutura que rasteja no chão, na folha, no caule, na árvore, já não reflete a maturidade daquele serzinho. Então ele tem de realizar uma transformação. Ele tem de fazer uma metamorfose. Ele tem de transformar o próprio corpo. Para isso, a lagarta entra num casulo, numa estrutura delicada de seda, e lá isoladamente, portanto sozinha, na escuridão desse casulo, vão ocorrer dois fenômenos. O primeiro é da estólise. Isto vem do latim, quer dizer tecido, estrutura. Lise, quebra. Vai ocorrer a estólise, a destruição do tecido da lagarta. Ali dentro do casulo, escondida no escuro, sem que ninguém esteja vendo, ela vai assistir à destruição da estrutura da lagarta. E para e passo, ao mesmo tempo, continuamente, ato contínuo, ela vai realizar uma histogênese. Gênese, formação, isto, tecido. Então vai ocorrer uma estólise, uma destruição, acompanhado de uma histogênese, uma outra formação, uma nova formação. É assim que ela começa o seu processo entrando no casulo como lagarta, assiste à destruição da lagarta e sai do outro lado numa outra estrutura, numa nova estrutura que é a borboleta que agora voa. A imagem é muito conhecida, muito utilizada por nós todos, porque representa o fenômeno do renascimento. E a semelhança, então, meus amigos, do coleóptero, nós outros também. Chega um instante da nossa idade espiritual que nós nos encontramos
por demais maduros. E aí vamos realizar não exatamente uma metamorfose, porque não é o corpo que muda. Nós vamos realizar uma metanoia, uma transformação da mente, uma transformação do ser. Então, mas muito semelhante à lagarta, nós vamos também chegar a um momento em que as estruturas que estavam conosco já não servem mais. As coisas por que nós demos a vida, as paixões, os interesses, as vaidades, aquilo que era tão importante, tão significativo para nós. Nós buscamos um sentido disso em nós e não encontramos. Está na hora de entrar no casulo. E é um processo que também cada um vai fazer isoladamente. No silêncio da alma, no silêncio do coração. E é um processo tão profundo, queridos, que às vezes nem quem está do nosso lado, por mais perto que esteja, consegue acompanhá-lo. Porque é uma coisa que acontece da criatura com ela. É uma mudança, uma metanoia, uma transformação que acontece da criatura consigo mesma. Então ela entra como lagarta, destrói as suas estruturas, e assim como na lagarta, que não deve ter sido fácil e nada agradável ver o seu tecido de lagarta destruir, nós não abrimos mão fácil das nossas estruturas mentais e emocionais. O nosso homem velho, aquilo que nos caracterizava, aquilo que nos representava, que nos identificava perante nós mesmos, isso tem que ser consumido, mas não é agradável. Nós nos apegamos ao que nós somos. Nós gostamos do que somos. E ao mesmo tempo percebemos que não serve mais. Então nós temos de fazer uma histólise. Nós temos de destruir. Nós temos de assistir à destruição de estruturas que não mais correspondem às nossas buscas. Mas não é só destruir. Quem só nega, quem só desfaz, a vida não perdoa, porque a vida é afirmação. As criaturas que desejam fazer somente uma renúncia, e no lugar da renúncia não põe nada criativo ou produtivo, a pessoa se degenera e adoece. É da lei. Que ao mesmo tempo em que alguma coisa vai se destruindo, para e passo vai se construindo. Porque, de novo, a vida é afirmação. Então, ao mesmo tempo que eu estou deixando estruturas antigas, eu tenho que estar fazendo nascer estruturas novas. Então, assim como a lagarta sofre a perda do seu corpo, nós perdemos a perda de algumas estruturas que eram nossas. Mas, ao final do tempo, vamos realizando uma histogênese e surge um outro ser, uma nova estrutura muito mais condizente com a nossa realidade, com a nossa maturidade espiritual. Então, todos nós somos lagartas. Todos nós temos de realizar algumas metanoias, algumas menores, algumas grandes, algumas transformações que são diminutas, são pequeninas coisas. E há mudanças que são ciclópicas, são gigantescas, em que quase que a gente não se identifica aquilo que éramos. A esse processo, William James, o grande psicólogo americano, pai do experimentalismo na psicologia, chamava ele aqueles que nascem duas vezes. São as pessoas que numa única encarnação nascem duas vezes. Elas dividem a vida delas entre antes daquele momento e depois daquele momento. Então, os que nascem duas vezes, todos eles experimentam esse desgaste, esse falecimento do que não mais serve, para aderir e buscar
o novo. Não é uma coisa agradável. Não é um processo bom, gostoso, prazeroso. Porque enquanto não nasce a lagarta, enquanto não sabemos para onde estamos indo, é extremamente difícil abandonar estruturas antigas. Aqueles que se propuserem a fazer isso, ou aqueles que estão a caminho fazendo isso, nem poderão se dar por vaidosos. Porque, meus queridos, outros tantos já fizeram isso antes de nós. Lembramos-nos aqui da figura cara, admirável de Paulo de Tarso. O judeu, fariseu, apegado à lei, à estrutura do seu farisaísmo, como dirá ele, irrepreensível perante a lei. Chegou o instante em que Paulo é até um pouco orgulhoso e vai dizer-se tão capaz da lei que ele lembra até um colega, ou a nossa fala junto a um colégio, em que, na medida em que nós fomos bons numa determinada matéria, nós dizemos assim, eu era o melhor em português, assim, eu era o melhor em química. Pois Paulo vai fazer uma dessa e vai dizer, da minha turma, ninguém conhecia como eu. Como aquele dizer que no tempo dele, ele conhecia muito bem a matéria do rabinato. Então, esse homem convicto de que estava fazendo a coisa certa, convicto de que estava fazendo o correto, não obstante, estava vivendo a necessidade de uma metanoia. Daí que depois, escrevendo, ele vai dizer metanoite, em grego, transformai-vos, porque ele viveu nele próprio uma transformação. Paulo é uma dessas criaturas que nasceu duas vezes numa única vida, numa única existência. Tomou para si a incumbência de exterminar com a mensagem cristã. Abandona Jerusalém e com alguns cavaleiros se dirigem para a cidade de Damasco. Hoje, quando nós assistimos nas nossas TVs a destruição de Damasco, a capital da Síria, e nos lembramos que foi diante daqueles prédios antigos, possivelmente de abóbadas acinzentadas, que o convertido de Damasco viu Jesus. 2000 anos depois, aquelas terras, aquele ambiente que deveria ser santo, se transformou nesse ambiente de guerra e destruição que é a capital da Síria nos dias de hoje. Então, já divisando as casas, eis que acontece com ele o inesperado. Eis que pareceu-lhe que o céu ficou mais claro e através de um raio, de uma nesga de luz, desceu uma criatura. Desceu uma criatura e estrutura de névoa brilhante. E vira-se para o doutor da lei e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi a primeira vez na história, meus irmãos, que a ovelha perseguida para e vem ao encontro do lobo feroz, perguntando a ele, afinal, o que você quer? Nós acostumamos ver sempre a ovelha fugindo. Mas no caso de Paulo, ele para e vem ao encontro do lobo, perguntando, por que me persegues? Paulo cai de joelhos. E já totalmente modificado, faz a pergunta, quem sois vós, Senhor?
O texto evangélico não diz, mas eu posso imaginar que Paulo deve ter perguntado, esperando que a resposta viesse de algum dos grandes de Israel, Elias, que segundo as tradições foi puxado por uma carroça de fogo, puxada por cavalos de fogo. Então, quando ele pergunta, quem sois vós, Senhor? Possivelmente Paulo estivesse esperando como resposta um nome do seu judaísmo antigo. E a resposta foi mais desconcertante do que ele podia imaginar. Eu sou Jesus, Saulo, a quem tanto persegues. E daí para frente, no diálogo, ainda de joelhos, sob o sol dardejante do céu asiático, ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Imagine que nesse instante, aquela alma viveu séculos inteiros. Porque de contra Cristo, sem Cristo, a partir dali, o que ele não faria com Cristo e por Cristo. Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta seria respondida algum tempo depois. Quando ele escreve, por exemplo, em Romanos e dirá, eu, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo de Deus. Vejamos que ele vive esse momento de transformação, de mudança. Mas isso não quer dizer que tenha se refletido em paz interior. Porque paz, a melhor definição que eu achei até hoje de paz, pelo menos no nosso nível, paz não é você parar num ponto, não é você ficar no meio. Paz é você andar de um polo a outro e não se perder. É você poder visitar diferentes panoramas e não se perturbar. De modo que ele, embora tenha feito essa transformação, ele não logra ser uma coisa agradável, prazerosa. Ele vai dar sinais de que a estólise, de que a destruição do tecido lagarta inferior estava doendo. De alguma forma pediu dele uma mudança interna. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, dirá ele assim, o bem que eu quero, este eu não faço. E o mal que eu não quero, este eu faço. Eu não sei se tem alguém parecido com isso. Há 12 anos atrás, alguém fez uma radioscopia de si mesmo, uma anatomia de si próprio e fala com essa singeleza. Descreve o drama de todos nós, dizendo, o bem que eu quero, este eu não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. Mas se eu não faço o bem que eu não quero, se eu já não faço o mal que eu não quero, já não sou eu que o faz. E sim o pecado que habita em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer nas coisas de Deus. Mas observe meus membros, uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado. Desgraçado homem que sou. Quem me livrará do corpo da morte? Então vejam que o drama espiritual, o drama de uma alma que se transforma, que muda, não é uma coisa fácil. Não é porque a pessoa adere a um outro conceito de vida, um conceito mais espiritual, que ela cessa todas as vozes contrárias dentro dela. O nosso homem inferior, queridos, não morre assim fácil, não. Ele reinou durante muito tempo. E não abre mão assim de uma maneira tão fraterna, tão boa. Então, durante esse processo longo, nós ainda sofreremos os impulsos do nosso ontem, do nosso erro, do nosso eu inferior. Nós não temos, sabe, porque já estamos
na doutrina espírita, pronto, resolvemos. Que nada. É aí que começa tudo. Porque enquanto nós estamos sem isso, estava ótimo. Porque treva, em meio de treva, não tem contraste. Mas quando tem uma luz, pequena que seja, ela faz contraste no ambiente. Então nós somos uma alma de altos e baixos. Somos personalidades oscilantes. E a evolução só se faz por isso. Porque as almas que são estáticas, planas, calmas, essas não mudam. As criaturas que são muito bem estabilizadas, elas não têm paixão, elas não têm voltagem, elas não têm dinâmica. E são exatamente as criaturas que vivem um pouco de céu e de inferno dentro de si mesma. São essas pessoas que conseguem fazer grandes avanços. Eu nunca me esqueço da cena de Jesus na casa do fariseu Simão. Chega uma mulher que se dizia pecadora, prostra-se aos pés de Cristo, beija-os, lava-os com as suas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com os cabelos. O dono da casa, um fariseu, vê aquela cena e diz: se fosse um profeta, saberia a categoria da mulher que está lhe fazendo essa homenagem. Jesus, então, propõe ao fariseu uma questão. Simão, tenho eu para ti uma pergunta, amigo. Existia um senhor que tinha dois devedores. Um devia a ele 500 dinheiros e o outro 50. Ele perdoou os dois. Qual dos dois será mais grato ao Senhor? E Simão responde: claro, Senhor. Aquele que devia 500 ficará muito mais grato, porque foi mais perdoado. Disseste bem, Simão. Disseste bem. Aquele que mais ama, mais perdoa. Vê você? Cheguei em tua casa e você não me deu óleo para eu passar na testa, nem perfume para untar a pele, e nem a toalha para lavar o rosto. E essa mulher aqui chegando, me beijou os pés, untando-os com os beijos, lavou-os com as suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos. E eu posso dizer então, Simão, que os pecados estão muito perdoados. Os pecados dela estão perdoados. Porque quem mais ama, mais perdoa. Essa cena é interessante porque nos passa a imagem do fariseu que já estava ciente da sua perfeição. E como perfeito, ele não precisava fazer mais nada. Talvez tivesse ele a poucos metros para dar o salto. Mas estava tão convencido de si que estava certo que não se dispôs a caminhar nem alguns poucos metros. Aquela mulher, exatamente porque se sentia tão distante, correu quilômetros para se aproximar de Jesus. Então, as criaturas que oscilam, as almas que descem e sobem, aquelas que às vezes numa única vida têm duas existências, essas criaturas realmente dão sinais de que podem fazer uma metanoia, uma transformação numa única existência. Um outro exemplo nós temos em Agostinho, o chamado Santo Agostinho, que nós admiramos, e autor de um dos livros mais fascinantes que eu já li na minha vida, que é Confissões. Em Confissões, Santo Agostinho se aproxima de nós. Mostra-nos a sua humanidade,
e fala de que é possível. Talvez não todos fazer uma transformação como a dele, mas pequenas mudanças. Em determinado trecho de Confissões, ele vai dizer assim: naquele 16º ano de idade da minha carne, a luxúria dominou-me e eu resignei-me inteiramente a ela. Até os 30 anos, o filho de Mônica viveu uma vida, como nós diríamos hoje, da pá virada. Não foi fácil. Aprontou 1001. Durante as 3 primeiras décadas, essa criatura viveu o perfil da lagarta, se comprazendo em rastejar no solo, na árvore, no caule. Mas a tragédia nossa, queridos, é que a gente não consegue viver como animais muito tempo. A grande tragédia do ser humano é que ele não consegue matar a fome com o repasto dos irracionais. A grande tragédia da criatura é ela não poder se comprazer com o alimento comum, porque ela vive um drama. Ela não tem condições de ascender totalmente, mas ao mesmo tempo não se compraz mais naquilo que era. Eu comparo a alma de Agostinho a um abutre, a uma ave de rapina, o nosso conhecido urubu. A ave de rapina está voando e vê um corpo, um cadáver, sobre as águas do rio, se movendo na correnteza do rio. A ave de rapina então desce, pousa no peito do animal grande e, como já está morto e em putrefação, começa com seu bico furar a carne, com as suas garras abrir as vísceras, e o abutre se locupleta, se alimenta, entra de cheio no corpo do cadáver, se ali se engolfa de sangue e vísceras. Está tão perdido naquele banquete que não percebe que as águas do rio estão mais turbulentas, mais velozes, mais intensas. Não percebe o perigo. Não sabe que daí a poucos metros vem uma cachoeira. E quando tenta sair de dentro do cadáver, quando tenta tirar as patas e as garras de dentro do animal, não dá tempo. E tomba embaixo abutre e cadáver. A imagem é forte. Mas é que não raro, quantas vezes a gente desce cachoeira abaixo da vida e só quando batemos lá embaixo é que a gente vê que não precisava descer tanto. Quantos de nós temos uma vida tranquila, uma vida razoável? Falo isso às vezes na relação conjugal, talvez impactado por uma história que me chegou há pouco tempo atrás. As relações vão se acomodando, vão se normalizando, vão entrando numa certa rotina, e a pessoa não tem mais aquele fulgor, aquela intensidade dos primeiros anos. É assim. A paixão dura, em média, 3 a 4 anos. A natureza que nos deu a paixão de presente, ela desejava que a gente se entregasse a esse sentimento para procriar. Então, ela dura em torno de 3 a 4 anos, segundo os entendidos. Mas depois, alguns conseguem transformar a paixão em amor. E aí é mais duradouro.
Então, algumas pessoas partem ou vivem uma relação e, na medida em que elas entram naquele processo de calmaria, em que outros valores, outras buscas passam a valer a pena, a pessoa se lembra daqueles dias intensos, aquele fogo, aquela intensidade dos primeiros anos se foi. E se a pessoa não tem maturidade, quantos e quantos casos a gente sabe da pessoa que tem uma vida, de novo, boa, razoável, e às vezes, por alguns instantes, por alguns minutos de aventura, a pessoa corre o risco de jogar tudo isso fora. Quantos e quantos casais, quantas e quantas relações a gente não conhece, em que ele pergunta, para que foram fazer isso? Por que fazer isso? E a própria pessoa se dá conta de que não precisava expor-se daquela maneira. Então, às vezes, só quando realmente a gente se dá conta da cachoeira, do abismo em que caímos, é que a gente retorna. Agostinho foi assim. Viveu o seu tempo mundano, as suas experiências no corpo, nas suas desventuras e aventuras. Mônica, sua mãe, pediu ao filho para que mudasse. Ele achava muito ignorante, muito simplória, uma cristã medíocre. E ele, como muito inteligente, não pensava em entrar nunca no casulo. Algum tempo depois, em Confissões, ele vai dizer assim, onde estava eu, Senhor, nesse tempo? Onde estava eu nessa época que sem saber te procurava? E ele faz a sua metamorfose. Ouvindo um discurso de Santo Ambrósio, ouvindo um versículo de Paulo, Agostinho se transmuta, se modifica, se soergue e é a representação do Espírito, que é hoje, inclusive, contribuindo na codificação. Então, meus amigos, nós somos essas tragédias em que não podemos mais permanecer como éramos e ainda não sabemos o que seremos. Todos nós aqui estamos vivendo um casulo. De alguma forma, estamos entrando numa metamorfose e com muita dor. Vemos que estruturas estão sendo destruídas sem saber o que será depois. Mas é como na vida. Assim como os coleópteros, nós entramos lagarta e saímos borboleta. De novo, não é fácil. Somente as criaturas que vivem uma dinâmica de fé verdadeira, alguém que realmente se cobra ser um pouco melhor do que foi e, ao mesmo tempo, assiste, às vezes, quedas pequenas ou grandes, só essas criaturas realmente conseguem a aventura de viver numa única existência duas vidas. Nascem duas vezes. Essa é a promessa. Essa é a promessa divina de que nós não continuaremos a ser como somos. Forças, às vezes até ignoradas por nós, estão em jogo, estão funcionando para o nosso soerguimento espiritual. Que possamos, cada um de nós aqui ao seu jeito, à sua maneira, no silêncio do coração, realizar essa experiência do casulo, viver seus processos e que possa assistir, mais cedo do que possa imaginar, a chegada, a transformação, a realização na lagarta, na borboleta, que é para onde todos nós rumamos. Deixo com vocês, meus amigos, essas reflexões. Me despedindo, me lembro do poema A Prece, de Alda Pereira Pinto.
A minha história com a Alda foi muito interessante, porque eu ouvi esse poema a primeira vez num recital de poesia. Eu andava procurando uma poesia para terminar minhas palestras, queria uma poesia para terminar minhas palestras, quando eu ouvi a Luz Helena, essa declamadora, declamar esse poema, a prece, eu fiquei impressionado. E desde então eu adotei para terminar minhas exposições. Um dia, eu não estava dirigindo, eu estava de ônibus, saindo de Niterói, indo para o Rio, numa casa chamada Cabana Antônio de Aquino. E durante o percurso me ocorreu o seguinte pensamento. Que coisa interessante, eu falo em tantos locais e ninguém nunca fala dessa Alda. Será que ninguém a conhece? Eu cito o nome, falo dela e ninguém me traz referência de Alda. Quem será essa senhora? Será que já morreu? Mas eu gostaria de conhecer essa senhora. Já tinha uns bem 4 ou 5 anos que eu falava o poema. Cheguei na casa Antônio de Aquino, fiz a palestra, e no final, como aqui, eu disse, então, eu deixo com vocês aqui o belo poema de Alda Pereira Pinto. Ao final da palestra, veio a mim uma senhorinha, muito idosa, muito velhinha, bateu assim no meu pulso e disse, eu vou dizer a Alda que você anda declamando as coisas dela. Eu não acredito. Eu não acredito. Contei o episódio, porque foi verdadeiro. E eu, na minha fantasia, por conta do poema belíssimo, a gente fantasia as pessoas, não é assim? Alguém convida você para ir a um determinado local, você, na sua cabeça, o local é de um jeito. E quando você chega lá, nunca é aquilo que você pensou. A Alda, eu tinha lido um pouco dos livros da Helena Blavatsky. Não sei se vocês conhecem a Doutrina Secreta, mas as capas antigas da Doutrina Secreta, aparecia a Helena Blavatsky, ela assim, com o braço assim cruzado, e aquele olhar de vidro, assim, olhar espiritual, uma mecha branca aqui, mostrando assim, uma espiritualidade, ela olhando assim profundamente. Nunca, vocês viram, eu estou descrevendo a capa do livro, porque me impressionou profundamente a Helena daquele jeito. E eu, por um processo de transposição, imaginei a Alda assim. Era a Helena Blavatsky, poetisa, e fui para o encontro, nesse dia na academia, esperando uma senhora altiva, olho profundo, né? Mostrando espiritualidade, mostrando uma pessoa totalmente fora do mundo, por conta do poema. Quando eu cheguei, ela estava presidindo a reunião, ela era presidente da Academia Nacional das Letras e das Artes. Uma academia que rivalizava com a Academia Brasileira de Letras. Na época, a Academia Brasileira de Letras não admitia entrar mulher, então eles criaram essa academia para rivalizar, então não entrava homem. E depois, quando entrou a Raquel de Queiroz, a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras, eles deixaram, então, entrar o primeiro homem também na academia. Então, estava lá a Alda, à mesa, presidindo a reunião, uma peruca louraça, um batom vermelho de se ver na outra esquina, umas unhas postiças gigantescas e um tomara que caia. Nossa, vai errar longe. E aí me apresentei. Aliás, ela já sabia isso. Então, não me lembro agora da senhora que me apresentou. Disse, então, fulana disse que você anda falando meus poemas. Pois eu quero que você fale aqui. E era um ambiente de literatos, de poetisas. Estava presente a Maria Sabina, que foi considerada a maior professora de declamação do Brasil durante o tempo. E estava a Maria Sabina e ela pediu para declamar o poema dela. E foi.
Eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou espírito e em pó não me farei. Morrerá meu corpo e pouco importa. Que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre eu volarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A carne é roupa, indumentária com que Deus veste qualquer ser etéreo. Só para realizar o seu mistério, quantas estranhas realizações terrenas. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A alma é luz, seja luz negra ou dourada. A luz não se rebaixa às sepulturas, poder ter seu brilho lá nas alturas, ou mesmo lá no caos abandonada. Não. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Se a carne acaba no feral abismo, dessa soturna Deus dos destroços chamada morte, vã silhueta de ossos, a alma não a recebe no batismo. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou poesia, amor, adoro a vida. E brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne encontrar despida. Muita paz, queridos. Obrigada, meu amigo. Que coisa boa. Domingo ele está aqui de